Você sabia que existe uma doença que pode curvar e entortar o pênis? E essa mesma doença pode até mesmo trazer sérios problemas para a ereção? Sim, existe uma doença que pode trazer todos esses problemas para a vida sexual do homem. E essa doença é a doença de Peyronie. Meu nome é Gustavo Marquezini Paul, eu sou médico urologista com foco de atuação em andrologia, medicina sexual e também em infertilidade masculina, e eu trabalho aqui no Androcenter de Curitiba. Mas antes de partirmos para a nossa conversa a respeito da doença de Peyronie, eu quero que você se inscreva no canal e ative as notificações. Desse modo, ficará por dentro de todo o conteúdo que produzimos por aqui, e também você irá ajudar para que esse conteúdo atinja um maior número de pessoas que irão se beneficiar dele. A doença de Peyronie acomete cerca de 9% de todos os homens com mais de 50 anos de idade. E tem esse nome por conta do médico cirurgião francês François Gigot de la Peyronie, que inclusive era médico pessoal do rei Luís XV e que no século XVIII descreveu pela primeira vez a ocorrência dessa doença. Como uma clínica de andrologia, uma das doenças que mais tratamos e das quais mais nossos colegas urologistas nos referenciam pacientes é justamente a doença de Peyronie. E desde o início da minha formação e em todos esses anos tratando dos problemas andrológicos, eu posso afirmar, a doença de Peyronie é uma das mais desafiadoras doenças que tratamos. Isso porque cada caso é um caso e essa doença nem sempre obedece às suas próprias regras. A doença de Peyronie até hoje não tem uma causa clara. Sabemos que tem uma estreita correlação com trauma e com inflamação de uma estrutura interna do pênis chamada túnica albugínea. Sabe-se hoje também que essa doença pode ter um componente genético na sua ocorrência, especialmente naqueles casos onde acometem homens mais jovens. Além do fator genético, algumas circunstâncias estão associadas à maior ocorrência da doença de Peyronie, sendo elas o diabetes, a disfunção erétil, trauma peniano direto ou então durante a relação sexual. Estados de inutilização do pênis para relacionamentos sexuais também levam ao maior risco de desenvolvimento dessa doença. Tudo começa com uma inflamação peniana dessa túnica albugínea. Essa inflamação pode ser notada por uma nodulação ou então por uma dor localizada durante a ereção. Nessa primeira fase, chamada fase inflamatória, é a fase onde a doença se encontra em atividade. Essa primeira fase pode durar de 6 meses até 2 anos, tempo o qual essa inflamação irá modificando o formato do pênis e podendo causar dor na ereção ou então no ato sexual. Ao final da fase inflamatória, poderá ocorrer sequelas penianas com relação ao formato peniano, sendo as mais frequentes as curvaturas penianas, os endentamentos penianos e também o encurtamento do pênis. Ao final da fase aguda, o paciente entra na fase crônica da doença. Nessa fase crônica, o formato peniano não costuma se alterar. Nessa fase que saberemos todas as sequelas sofridas por esse pênis e dessa forma tentaremos de vários modos corrigir essas sequelas. Exemplificando um pouco as coisas, gostaria de fazer uma analogia. Você sabe aquelas bexigas de festa infantil que tem aquele formato longo? A inflamação é como sendo uma cola pingada sobre essa borracha dessa bexiga quando vazia. Após a cola secar, quando tentarmos encher essa bexiga, ela encherá torta, que é exatamente o que acontece com o pênis na doença de Peyronie. Uma pergunta que você pode estar se fazendo nesse momento. Mesmo não sabendo a exata causa da doença, podemos de algum modo tratar ou então minimizar as sequelas ou então devolver a atividade sexual à vida desses homens? Podemos sim. Nessa fase inflamatória, existem algumas medicações que podem ajudar na redução da dor e da inflamação. Nessa fase também existem alguns tratamentos como tração, exercícios, aplicações locais e também ondas de choque de baixa intensidade, que podem ajudar na redução da curvatura e também na melhora da dor. Na fase inflamatória, ainda não são indicados procedimentos cirúrgicos de correção dessa curvatura, uma vez que a doença ainda não está estabilizada. Já na fase inflamatória, é importante que o paciente procure ajuda médica especializada. Isso porque os tratamentos poderão reduzir o período da fase aguda e até mesmo reduzir também as sequelas que irão restar para a fase crônica. Ficando o paciente sem progressão da deformidade do pênis e sem dor por mais de 6 meses, consideraremos que ele está na fase crônica da doença.
E será na fase crônica onde iremos concentrar os nossos esforços na correção desse pênis, tanto do ponto de vista de formato quanto da ereção. Como eu já falei no início, a doença de Peyronie pode deixar sequelas de curvatura, encurtamento e também de disfunção erétil. Para o tratamento da fase crônica, geralmente lançamos mão de procedimentos cirúrgicos. Dependendo do grau da curvatura, do encurtamento peniano e também da função erétil, iremos pensar na cirurgia que mais irá beneficiar cada paciente, objetivando um pênis reto com tamanho e rigidez adequados para uma relação sexual penetrativa. Nesse tratamento, empregamos técnicas de plicatura, enxerto peniano e por vezes até de próteses penianas, que podem ou não ser associadas com os enxertos. Em resumo, a doença de Peyronie tem tratamento e, sendo feito de modo correto e bem orientado, os resultados são muito bons. Desse modo, se você faz parte dos quase 10% dos homens que sofrem desse problema, procure o auxílio médico especializado. Existem opções terapêuticas para lhe devolver a capacidade de se relacionar sexualmente. Afinal, a sexualidade e a atividade sexual são alguns dos pilares da qualidade de vida de todos os seres humanos. Ainda tem dúvidas a respeito da doença de Peyronie? Deixe aqui embaixo nos comentários. Costumamos responder a todas elas. Para casos individualizados, recomendamos uma consulta médica especializada. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. Não perca essa oportunidade. Ainda aqui no canal temos mais 2 vídeos que eu recomendo que você veja. São 2 lives que eu fiz com 2 colegas muito solícitos e que também se dedicam ao tratamento dessa tão desafiadora doença. Essas lives foram dentro do Androcenter Convida, então com o Dr. Fernando Cruvinel e também com o Dr. Bruno Nascimento, onde falamos dos tratamentos dentro da fase aguda e da fase crônica da doença, respectivamente. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima!